É bem possível que talvez muitos de vocês conheçam alguém, uma pessoa pelo menos, ou do trabalho, ou da família, que talvez até acredite na Bíblia, mas talvez não em toda a Bíblia. Você já conheceu alguém assim? Não, eu até conheço, confio numa parte da Bíblia, mas não em toda ela. Ou talvez você conheceu alguém que não acredite na Bíblia. Ou talvez você é uma pessoa que está aqui nessa manhã, que até acredita na Bíblia, mas talvez não em toda ela. Ou talvez, por não entender boa parte da Bíblia, prefere então não acreditar e apenas aceitar aquela parte que você conhece. Então, por isso, exatamente nessa temática que eu quero começar a mensagem de hoje fazendo uma pergunta bem sincera para você. É uma pergunta simples, é uma pergunta direta, mas ao mesmo tempo ela traz muitos questionamentos que necessitam de muitas respostas. E a pergunta é a seguinte: por que você crê na Bíblia? Pastor, eu creio na Bíblia porque ela é a palavra de Deus. Amém. Mas, se alguém hoje pedir para você razões racionais da crença que você tem, o que você responde? Estou falando aqui para adultos, para idosos, jovens, adolescentes e crianças. E eu já tive a oportunidade de conversar com alguns adolescentes de lares cristãos que até acreditam na Bíblia, mas não têm relacionamento com ela, acreditam numa parte da Bíblia e assim fica aquela crença vaga. E geralmente quando nós perguntamos para algumas pessoas por que você crê na Bíblia, nós temos duas respostas mais comuns. A primeira delas, por causa de uma cultura anti-intelectual, você pergunta para uma pessoa, por que você crê na Bíblia? E ela responde, porque eu fui criado assim. Não é errado educar na Bíblia, e até necessário. Eu recebi uma educação na Bíblia. Agora, eu não posso resumir todo o poder da palavra na minha vida a um costume, alguma coisa que eu estou fazendo desde a minha infância. Se você baseia sua crença na Bíblia nisso, em algum momento você vai deixar de crer nela. Então é necessário nós sabermos no que a gente acredita e por que a gente acredita. Outra resposta que muitas pessoas dão nessa cultura pós-moderna, por experiência pessoal, você pergunta, por que você crê na Bíblia? E a pessoa responde, porque eu experimentei e deu certo para mim. Ou seja, uma coisa que é verdade para mim, não necessariamente precisa ser verdade para você. Mas, se é verdade para você, então é verdade. Se é verdade para mim, então é verdade. E assim, a gente não tem problema com ninguém. Porém, isso é totalmente antibíblico. Existe uma verdade que é a palavra de Deus. Agora, se você responde, porque eu experimentei e deu certo para mim, você está dizendo o seguinte, bom, a Bíblia ela é tão maleável que para mim ela pode servir, mas para você não. Então está tudo bem, não tem problema nenhum para a sua vida isso. Só que tem. E é por isso que nós devemos entender a necessidade de nós crermos e sabermos por que nós cremos na Bíblia. Inclusive, Pedro, na sua primeira carta, capítulo 3, verso 15, diz que você deve estar pronto para dar razão à vossa fé, ou à vossa esperança, dependendo da tradução. Ou seja, você precisa saber fazer uma apologética. O que é isso? É você explicar racionalmente a fé que você tem. E é impossível eu explicar racionalmente se não tiver relacionamento com a Bíblia, se não tiver costume de ler a Bíblia, se ela realmente não fazer parte do meu cotidiano. Então, se você, em algum momento, foi questionado, se não foi, será, por que você crê na Bíblia, nessa manhã eu gostaria de te dar uma resposta. Te dar uma resposta por que eu creio na Bíblia e por que nós cremos. Posso? Vocês querem essa resposta? Então semana que vem venham no culto e vamos... Não, brincadeira. Eu creio na Bíblia porque é um acervo confiável de documentos históricos escritos por testemunhos oculares durante a vida de outras testemunhas oculares. Eles relatam eventos sobrenaturais que sucederam em virtude de profecias específicas e alegam que seus escritos são de origem divina e não humana. Decoraram? Eu creio na Bíblia porque é um acervo confiável de documentos históricos, escrito por testemunhas oculares, durante a vida de outras testemunhas oculares. Eles relatam eventos
sobrenaturais que aconteceram em virtude de profecias específicas e alegam que seus escritos são de origem divina e não humana. Decoraram agora? Falei um pouquinho mais devagar. Então vamos fazer o seguinte, eu quero então destrinchar essa resposta, para vocês verem que eu não estou falando besteira e não estou inventando isso. A Bíblia nos dá essa base. Pode ser? Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 3. Na verdade, 2 Pedro, capítulo 1. Troquei aqui. Segunda carta de Pedro, é mais fácil achar de trás para frente. Então abre em Apocalipse e vem voltando, você vai achar as cartas aí de Pedro. 2 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 16. Que diz o seguinte: se você está vendo alguém ainda com dificuldade, aí por favor auxilie, para que todos possamos então ler. Vamos lá, 2 Pedro capítulo 1, a partir do verso 16. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos, quando estávamos no Monte Santo. 19. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em entendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo primeiramente que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Vamos dividir a resposta. A primeira frase: eu creio na Bíblia porque ele é um acervo confiável de documentos históricos. O que isso quer dizer? Veja o que Pedro falou aí no verso 16. Nós não cremos em fábulas engenhosamente inventadas. Nós cremos no relato bíblico. Nós cremos em algo que realmente aconteceu. E não que seres humanos inventaram, seres humanos escreveram para, talvez, manipular a mente de algumas pessoas, talvez enganar outras para seu benefício. Nós cremos em coisas que realmente aconteceram. Eu vou pedir para você, todo mundo tem a cordinha na Bíblia, certo? Aí, às vezes, até tem duas. Grava esse texto aí, porque nós vamos usar ele como base. Agora, coloque essa cordinha aí em Pedro e volte para o prólogo de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 1, no verso 1. Mantenha o livro de 2 Pedro, porém, vá no Evangelho de Lucas, capítulo 1, no verso 1. Vamos ler até o verso 4 que diz: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim te pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que fostes instruído. Ou seja, Lucas está dizendo, você sabe, só um parênteses, que Lucas não encontrou Jesus face a face, ele não foi uma testemunha ocular de tudo o que aconteceu, porém, ele começa um processo fazendo realmente uma monografia, um TCC, embora TCC eu já falei aqui que não é de Deus, tá bom? Quem fez, concorda comigo. Então ele faz uma monografia, detalhes, ele escuta testemunhos oculares, comprova com registros, analisa tudo e apresenta para Teófilo de forma organizada. Olha, isso aconteceu, depois foi isso, porque essa pessoa falou isso aqui, e ela concordou com isso. E assim você vai ver que o Evangelho de Lucas é o Evangelho com mais detalhes,
parece que ele está dizendo assim, olha, pode ter certeza do que eu estou te falando, que foi exatamente dessa forma. Ou seja, para que você creia, sim, pela fé, mas para que você saiba no que você crê, para que você tenha razões e defender racionalmente o que você crê. Eu creio em Jesus, por quê? Porque a Bíblia me mostra isso, me dá argumentos para isso, me mostra como é que foi a vida dele, por que ele morreu. É por isso que nós cremos, por causa das comprovações que a Bíblia nos dá. Agora, quase derrubei aqui. Seguindo, é um acervo confiável de documentos históricos, escrito por quem? Por pessoas que imaginaram, pessoas que fizeram uma suposição, uma conjectura? Não. Testemunhas oculares durante a vida de outras testemunhas oculares, certo? Verso 16 ainda, agora volta lá em Pedro, tá bom? 2 Pedro, verso 16, quando ele diz ali, já no finalzinho do verso, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares de sua majestade. Ou seja, o que nós estamos vendo, nós estamos percebendo, nós estamos falando. Lá em 1 Coríntios 15, você lê depois do capítulo, você vê que Jesus aparece depois da sua morte e ressurreição para 500 pessoas. Que as pessoas que confiavam em Jesus, as pessoas que acreditavam em Jesus e tinham a sua fé que ele era o seu Redentor. E depois que ele morre, ressuscita, antes de subir ao céu, aparece para 500 pessoas. Quando você faz alguns cálculos e vê quando o 1 Coríntios foi escrito, você tinha cerca de 300 pessoas que ainda viviam. Isso está na Bíblia. Só ler depois 1 Coríntios capítulo 15. 500 pessoas, das quais muitas ainda vivem. Ou seja, o relato que nós temos é de testemunhas oculares. Não são pessoas que inventaram, pessoas que criaram, e não é nada muito mitológico. É algo que realmente aconteceu. Mas continuando, durante a vida de outras testemunhas oculares. Mas eu entendo que até agora, talvez a gente trabalhe algumas questões, mas eu já recebi um questionamento certa vez de uma pessoa da seguinte forma. E você vai encontrar uma pessoa que em algum momento vai te dizer isso também. Eu até acredito na Bíblia, mas a Bíblia é tão antiga, e é impossível que nesse processo todo, depois de tantas traduções, talvez um mito que alguns monges quiseram alterar a Bíblia lá no meio, para concordar com algumas mentiras que eles estavam querendo contar para as pessoas, alguém alterou lá no meio a Bíblia e hoje ela está toda alterada. Se você quiser alterar a Bíblia, você hoje terá que passar por 3 níveis de conspiração. E eu vou explicar para vocês cada um deles. Se um grupo de monges quisesse realmente alterar o texto bíblico, eles deveriam passar por 3 níveis. Primeiro deles, nós temos hoje em dia, na verdade temos comprovado, 6.000 manuscritos e porções de manuscritos apenas do Novo Testamento. Se isso não é muito para você, eu quero comparar com algumas coisas que talvez você conheça. Grande imperador Júlio César e suas guerras gálicas. Nós temos hoje meramente 10 manuscritos. É muito? Toda a poética de Aristóteles, nós temos meramente 5 manuscritos. Tudo que sabemos sobre Heródoto, o pai da história, menos de 10 manuscritos. Homero, conhecido, eu já estudei Homero, suas principais obras, Ilíada e Odisseia, nós temos menos de 10 manuscritos. Quando falamos da Bíblia, do Novo Testamento, estamos falando de 6.000 manuscritos. Tá bom para você? Então, se você quisesse alterar a Bíblia, você deveria encontrar esses 6.000 manuscritos, roubar de onde eles estão, mudar a caligrafia em grego, tá bom? Não é em português, é em grego, mudar a caligrafia concordando com as suas mentiras, devolver de onde você pegou e não ser pego. E é só o primeiro nível. Temos um segundo nível. Povos diferentes possuem uma tendência de falar línguas diferentes, certo? Sabemos que a Bíblia foi escrita em 3 línguas, certo? Hebraico, porções de aramaico e grego.
Porém, a Bíblia começou a ser traduzida, começou a ser expandido o Evangelho, e nós temos 3 línguas que a Bíblia foi traduzida: siríaco, cópita e latim. São 3 línguas mortas. O que é isso? São línguas que você não tem mais hoje um povo que tem essa língua como sua língua materna. Então, se você quisesse alterar a Bíblia, ou qualquer pessoa quisesse alterar a Bíblia, você deveria passar pelo nível 1, lá dos 6 manuscritos, fazer tudo aquilo. Depois, encontrar todas as traduções siríacas, cóptas e latinas, mudar cada uma delas dentro da sua língua para concordar com as mentiras que você contou no nível 1. Roubar onde elas estão, devolver e não ser pego, e apenas no nível 2. Tá fácil? Quem quer começar? E ainda temos o 3º nível. Os pais da igreja tinham o costume de fazer comentários sobre a Bíblia. Eles liam, gostavam, escreviam um texto e faziam comentários. Se hoje nós perdêssemos todos, se nós tivéssemos, não temos mais originais, mas nós perdêssemos tudo o que temos sobre a Bíblia e apenas tivéssemos os comentários dos pais da igreja, hoje nós conseguiríamos reescrever 95% do Novo Testamento. Segundo o Dr. Rodrigo Silva, até 99%. Então, para você alterar a Bíblia, você precisaria passar pelo nível 1 dos 6.000 manuscritos, fazer tudo aquilo que eu falei, passar para o 2º nível, mudando tudo aquilo que eu também falei, e encontrar todos os comentários dos pais da igreja, mudá-los todos eles em sua língua original, concordando com o nível 1 e 2. Você teve que roubar de onde eles estão e devolver, e não ser pego. Então é possível eu alterar realmente o texto da Bíblia? Agora alguém pode dizer assim, mas passou tanto tempo já, e os escritos da Bíblia talvez não vão assim realmente corroborar, não vão realmente comprovar isso. Eu vou te dar aqui alguns dados. Com todos os escritos que temos da Bíblia, nós conseguimos chegar até o ano 120 depois de Cristo. Ou seja, a obra mais antiga que temos é do ano 120 depois de Cristo. É o mais perto que chegamos. Nossa, pastor, é mais de um século. Realmente. Mas quando você faz a mesma coisa com Júlio César, com as guerras gálicas, aqueles 10 manuscritos, você tem o mais perto do original, 900 anos. Quando você busca os escritos de Heródoto, o pai da história, você tem cerca de 1.400 anos depois do original. Quando eu falo da Bíblia, eu falo de anos depois. Tá bom? Mas, até agora, nós temos apenas um livro de histórias. Não é? Apenas uma comprovação histórica da Bíblia. E agora começa a ficar interessante. Nós temos um acervo de documentos históricos confiáveis, escrito por testemunhas oculares, durante a vida de outras testemunhas oculares. E eles relatam eventos, o quê? Sobrenaturais, em cumprimento de profecias específicas. Veja o que Pedro diz no verso 17. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em entendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Ou seja, nós estamos falando aqui de coisas sobrenaturais. Não estamos falando de eventos super-humanos. Estamos falando de coisas sobrenaturais. Estou falando de uma mulher com fluxo de sangue que foi curada instantaneamente. Estou falando de um homem com uma mão atrofiada, ressequida, curado instantaneamente. Estamos falando de cegos de nascença, surdos de nascença, mudos de nascença, paralíticos de nascença, curados instantaneamente. Eventos sobrenaturais. Um dos meus milagres prediletos. Jesus realizou algum milagre, depois encontra os discípulos e fala o seguinte: olha, eu vou orar um pouco mais, vou conversar com as pessoas, nós vamos fazer o seguinte, vocês entrem no barco e avancem, e eu encontro vocês do outro lado. E os discípulos, bom, tudo bem, vamos lá, entraram no barco, e lá no meio eu fico imaginando até Pedro, questionando, peraí, não tem outro caminho, não tinha barco, como é que ele vai nos encontrar do outro lado? E de repente, o que eles olham? Jesus caminhando sobre as águas. E ainda mais, alguém, não sei quem,
disse o seguinte: Senhor, eu quero caminhar em cima das águas também. Pedro está nos ajudando muito aqui nessa manhã. E o meu milagre predileto: sexta-feira, morto. Domingo, ressurreto. Você tem explicação humana para isso? Será que esse relato foi uma coisa engenhosamente inventada por um ser humano? Sexta-feira, morto. Domingo, ressurreto. E nós estamos celebrando, nesse final de semana, exatamente isso. Agora, dentro de tudo que nós falamos até agora, que nós temos um acervo confiável de documentos históricos, escrito por testemunhas oculares, durante a vida de outras testemunhas oculares, eles relatam eventos sobrenaturais que aconteceram em profecias específicas. Vamos pensar agora que eu e você, nós somos judeus, e nós estamos falando sobre o Antigo Testamento, tá bom? E eu quisesse conversar com você, estamos conversando em aramaico, alguma questão da Bíblia, e eu quero conversar sobre o Salmo 22. E eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia agora em Salmos 22. Porém, nós sabemos que a divisão de capítulos e versículos é uma coisa mais contemporânea. Então, para você abrir em Salmos 22, eu deveria te dizer o título desse salmo. E o título desse salmo é exatamente a primeira frase. E quando você lê Salmo 22, no verso 1, a primeira frase é, no hebraico, Eli, Eli, lama sabachthani. Sabe o que isso significa? Deus meu, por que me desamparaste? Você conhece alguém que falou essa frase fora dos Salmos? Jesus. Só que, o que eu acho muito interessante na Bíblia, não é só essa frase. Olha ali no verso 12 até o verso 14. Deixa eu abrir a minha Bíblia aqui, pedir para vocês abrirem e esqueci da minha. Salmo 22, do verso 12 ao verso 14. Muitos touros me cercam, fortes touros de Baçã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despadece e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Interessante, a Bíblia relata que, quando perfuraram o lado de Cristo, perfuraram o seu pericárdio, água e sangue derramaram. Semelhante? Verso 15. Secou-se o meu vigor, como um caco de barro, e a língua se apega ao céu da boca. Em que situação que a minha língua chega a colar no céu da boca? Situação de extrema sede. O que Jesus disse na cruz? Tenho sede. Senhor, tome esse vinagre então para matar a sua sede. Verso 16. Cães me cercam, uma sussa de malfeitores me rodeia, um à direita e o outro à esquerda. Transpassaram-me mãos e pés, posso contar todos os meus ossos, eles me estão olhando, encarando em mim. Ou seja, transpassaram mãos e pés. Posso contar os meus ossos, sabe por quê? Porque ninguém precisou quebrar os ossos de Cristo. Você sabe que quando uma pessoa estava crucificada, para acelerar a sua morte, as suas pernas eram quebradas. Porque na posição em que ele estava, para respirar, ele precisava se apoiar, respirar e então soltar. Então, quando você quisesse que alguém morresse rápido, você quebrava as pernas, a pessoa não conseguia respirar e morria sem a capacidade de realmente respirar. E quando foram fazer isso em Jesus, o que perceberam? Não precisamos quebrar seus ossos, porque ele já está morto. Posso contar os meus ossos, nenhum deles se desfez, nenhum pedaço caiu, nada se desfez aqui nos meus ossos. Eu posso contar cada um deles. Sabe o que é mais interessante? Salmo 22 foi escrito 1000 anos antes de Cristo. E foi escrito não só por alguém que nunca tinha visto uma crucifixão na vida. Sabe por quê? Porque ela ainda não havia sido inventada. E temos um relato profético de um sacrifício.
Nós cremos num acervo confiável de documentos históricos escrito por testemunhas oculares durante a vida de outras testemunhas oculares. Eles relatam eventos sobrenaturais que aconteceram em cumprimento de profecias específicas. E agora vem o clímax, a parte mais importante. E eles relatam que seus escritos são de origem divina e não humana. Olha o que a Bíblia fala em 1 Pedro 1:9. Volte para Pedro, capítulo 1, do verso 19. Temos assim, tão mais confirmada a palavra profética, e fazes bem em entendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie, e a estrela da alva nasça em vosso coração. É por isso que quando você lê o Novo Testamento, você vê vários homens dizendo, no assim diz o Senhor. Deus disse a Abraão. As Escrituras e os profetas, no assim diz o Senhor, estão declarando o que nós estamos dizendo e relatando são palavras de quem? De Deus, não são nossas. Porque Deus falou com profetas, porque os profetas anunciaram o sacrifício de Cristo, e ele aconteceu. Imagina Pedro aqui falando, os profetas disseram que Jesus viria, o sacrifício aconteceria. O santuário lá em Levítico já dizia isso. Isaías 53 já dá a melhor descrição bíblica, com detalhes, do cordeiro que iria morrer. A profecia foi dada, e nós podemos dizer que aquela profecia, ela aconteceu, porque nós mesmos vimos. Nós somos testemunhas oculares. Nós não inventamos. Nós não enganamos, isso realmente aconteceu, e é o que está na Bíblia. Então, por isso, nós temos uma profecia confirmada. Nós temos um acervo confiável de documentos históricos escrito por testemunhos oculares durante a vida de outras testemunhas oculares. E eles relatam eventos sobrenaturais que aconteceram em cumprimento de profecias específicas. E alegam que seus escritos são de origem divina e não humana. Essa é a Bíblia que eu creio. E a propósito, eu fui criado assim. Eu experimentei e deu certo para mim. Essa Bíblia, ela fala com detalhes. Em Zacarias 12, Zacarias 13, Isaías 53, Salmo 22, a profecia do sacrifício vindouro do Messias. E nós temos os evangelhos dizendo, o que eles falaram é verdade. Mas talvez você ainda possa pensar, mas eu sou uma pessoa da ciência. Enquanto você não me provar cientificamente a Bíblia, eu não vou acreditar. Mas entenda, nós não usamos método científico para eventos históricos. Quem pode me provar cientificamente que o nosso primeiro presidente eleito pelo voto direto foi Prudente de Moraes? Ninguém, porque você não consegue observar, mensurar e repetir. São dados históricos. Você precisa encontrar relatos escritos de pessoas dando confirmação, corroborando o que você viu, o que as pessoas viram na verdade. E você pode confiar no relato delas. E podemos confiar na Bíblia com os relatos que temos. Bom, talvez 3 línguas, hebraico, aramaico e grego. Bom, talvez 3 continentes, Ásia, África e Europa. Talvez mais de 40 autores, onde muitos deles nunca se viram. E mesmo assim, num período de 1500 anos, escreveram uma Bíblia que não se contradiz. Eu creio na Bíblia. E eu creio no poder dela. E ela revela. E essas testemunhas oculares, com essa base, com esses relatos, todas elas dizem exatamente a mesma coisa. Sexta-feira, cruz, morte. Domingo, ressurreto. Por que ele ressuscitou? Por que Jesus ressuscitou? Apenas para subir ao céu e dizer, Pai, fiz tudo por eles, agora é com o Senhor. Foi por isso?
A Bíblia se resume a apenas Jesus complementando, encerrando um ciclo, e a partir de agora o ser humano segue na sua vida? Não. A Bíblia aponta para Cristo. Qualquer história da Bíblia você liga com Cristo, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, porque Jesus é o ponto central da Bíblia. Jesus é a Bíblia, é a essência desse Evangelho. O Antigo Testamento, as pessoas dizendo uma esperança que tinha, uma profecia que indicava. O Novo Testamento, o Messias que veio, o Messias que curou, o Messias que ensinou, o Messias que morreu, o Messias que ressuscitou, e é o Messias que perdoa, é o Messias que cura, é o Messias que salva. Essa Bíblia que nós temos, esse acervo confiável de documentos históricos, relatou que testemunhos oculares de Jesus disseram que coisas sobrenaturais aconteceram que não tinha explicação. Pessoas que a sociedade inteira apontava, condenava, marginalizava, ele abraçava, curava e dizia: vai, não peques mais, porque eu te perdoo. Pessoas que eram abandonadas por Cristo eram abraçadas. Esse acervo confiável que nós acabamos de entender, nos diz que temos a palavra profética confirmada. Porque nele, em Jesus, nós observamos, você pode ler isso em Hebreus 1, a exata expressão do ser de Deus. Deus, na sua máxima revelação, habitou entre nós, dizendo princípios de vida e nos indicando um caminho. Você crê na Bíblia? Por quê? Você pode não ter decorado a resposta, mas o seu coração sabe responder, sabe dar razão à sua fé hoje? Eu espero que sim. Mas que o seu coração possa explicar para qualquer pessoa: eu creio na Bíblia, sabe por quê? Não porque ela possui páginas santas, não porque esta folha foi retirada dos Alpes do Israel, do Egito, não é a Bíblia. Em algum momento você não vai poder mais carregar ela, está na Bíblia. Em algum momento você não vai mais poder ter essa liberdade de falar da Bíblia para alguém. Onde é que ela vai ter que estar? Aqui e aqui. Você pode saber tudo da Bíblia, mas se você não aceitar aqui, não adianta nada. Não passa de um livro com informações. Coloque a Bíblia no coração. Coloque a Bíblia no seu planejamento diário. Coloque a Bíblia como sua prioridade de leitura e de estudo todos os dias. E automaticamente ela também estará aqui. Para que ela passe apenas de uma coisa que eu fui educado assim, ou uma coisa que eu experimentei, ou pego de vez em quando eu estou triste. É algo que muda a minha vida, é algo que me santifica, é algo que me indica o caminho que eu tenho que seguir. Você crê na Bíblia? Então eu vou te fazer um pedido agora. Você fale isso, não para mim, nem para o pastor Gilvan, nem qualquer líder da igreja ou alguém da sua família. Fale isso para Deus. Deus, até agora eu tive um relacionamento dessa forma com a tua palavra, mas a partir de hoje eu quero conhecer mais. Mas não só conhecer, eu quero praticar. Eu quero que a minha vida seja uma comprovação de que tem nesse livro é verdade. Eu não sou testemunha ocular. Eu não sou. E eu não vivi durante a vida de outras testemunhas oculares. Eu não vivi nesse tempo. Mas eu creio que ela é um acervo confiável. Eu creio nos eventos sobrenaturais que ela fala. Eu creio nas profecias específicas que ela diz. E eu creio que ela é a palavra de Deus e não de homens. Então eu confio nela. Se você não acredita na Bíblia toda, fale isso para Deus agora. Peça para que Deus te mostre. Mas se você crê, peça que Deus te fortaleça a seguir nessa vida. Faça uma oração pessoal agora. Eu gosto de pedir, deixar que você faça o seu compromisso pessoal com Ele. Eu vou encerrar com uma oração depois aqui na frente. Mas que você possa dizer para Deus: Deus, eu não só conheço a tua palavra, não só acredito nela, como eu quero que ela esteja interferência direta na minha vida. O que ela diz, eu quero seguir porque eu sei que é a tua vontade. Fale com Deus agora.
nesse momento. Pai, nesse momento nós estamos confirmando aquilo que a gente acredita. E se porventura alguém talvez chegou nesta igreja de manhã, acostumado com a Bíblia, foi criado assim, ou talvez experimenta ler a Bíblia em alguns momentos do seu dia ou da sua vida, que ela possa ser tocada agora, Pai, a ter um relacionamento mais íntimo com a Tua Palavra. Nós possamos entender que quando nós rejeitamos a Bíblia, ou quando nós não a buscamos, ou quando nós não a colocamos como prioridade, automaticamente estamos fazendo a mesma coisa com Cristo. Quando deixamos a Bíblia de lado, quando questionamos a Bíblia, também questionamos a Cristo. Quando duvidamos da Bíblia, automaticamente duvidamos de Cristo. Esse não é o nosso desejo. Então eu te peço, por misericórdia, porque nós não temos moral para pedir nada, mas por misericórdia eu te peço, Pai, que cada uma dessas pessoas que estão aqui possam conhecer cada vez mais a Tua Palavra, e à medida que o seu conhecimento é ampliado, elas possam tomar as decisões corretas em seguir esse caminho que essa Bíblia indica. Se essa Bíblia indica para nós andarmos para a direita, nós vamos andar. Se essa Bíblia indica um Cristo que morreu para nós sermos perdoados, e a minha forma pessoal de aceitar isso é selando a minha vida com Cristo pelo batismo, que essa pessoa possa ser motivada por Ti. Pai, obrigado, porque nós temos um acervo confiável de documentos históricos, escrito por testemunhas oculares, durante a vida de outras testemunhas oculares. Eles relatam, e nós agradecemos por cada um deles, relatam eventos sobrenaturais que aconteceram em virtude de profecias específicas. E te agradecemos que temos essa palavra profética confirmada, ao ponto que podemos dizer que esses relatos são de origem divina e não humana. Essa manhã seja uma manhã de recomeço, de um compromisso de cada um de nós, que ao lermos a Tua Palavra, que fala sobre Jesus Cristo, que é a essência, é o ponto central da Bíblia, nós possamos aceitar esse Cristo em nossa vida, permitir que a influência da cruz e do sacrifício, que nesse momento muitas pessoas estão comemorando com chocolate ou com qualquer outra coisa, que possamos lembrar nesse final de semana, não apenas Ele, principalmente hoje, que nós devemos começar uma nova vida com Cristo, o Cristo que encontramos na Bíblia, o relato que está nela, seja algo profundo em nosso coração. Esse é meu pedido, e também é meu agradecimento a Ti. Em nome de Jesus, por misericórdia, eu te agradeço e eu te peço que esteja conosco no restante desse dia. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Estarei à porta para cumprimentá-lo, cada um de vocês. Que Deus te dê um bom sábado na companhia do Senhor Jesus. Tá bom? E nós vamos nos despedir cantando Permaneça em Mim. Nós desejamos a todos um feliz sábado.